Olá, meus queridos. Que bom estarmos juntos novamente para o nosso programa, nossa reflexão Fé e Vida. Como sempre, iniciamos fazendo as nossas orações, pedindo a Deus para que nos inspire, abra os nossos corações, a nossa inteligência, para que possamos absorver tudo aquilo que Deus quer nos comunicar. Iniciemos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudemos a nossa Mãe querida, a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como sempre, meus alguns avisos relevantes, comunicações paroquiais e regionais. Atenção! Últimas vagas para a Romaria Diocesana ao Santuário de Aparecida, que acontecerá em julho. Maiores informações, procurar a Secretaria Paroquial. Um telefone 31 3823 2440. Também, na paróquia, está sendo promovido o estudo da campanha da fraternidade de 2019, nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro, às 19 horas às 21 horas, na comunidade São Miguel. E o tema, Fraternidade e Políticas, serás libertado pelo direito e pela justiça, citando Isaías, capítulo 1, versículo 27. Participem. Também a abertura da campanha da Fraternidade 2019, esta abertura, Regional 3, será em Timóteo, na paróquia São José, no dia 10 de maio. Ônibus especial da paróquia. Quem quiser participar deverá apresentar o documento de identidade na Secretaria Paroquial. Vagas limitadas. E também estão sendo vendidas as camisas da campanha da fraternidade, procurar na Secretaria Paroquial. Inscrições abertas para o encontro de casais recém-casados. Convidamos e acolhemos a todos que queiram participar. Melhores informações, procurar a Secretaria Paroquial, os encontros nos dias 7 de abril, de 8h30 às 17 horas, na comunidade Nossa Senhora Aparecida, Parque das Águas. E hoje, na nossa temática, na nossa reflexão, nós colocamos amar o inimigo para ser misericordioso como o Pai. Então, neste 7º domingo do tempo comum, nós ainda continuamos e somos convidados a enfrentar um grande desafio. E este desafio é inverter a lógica que o mundo vive e contempla de maneira errada, cultuando a lógica da violência, ao passo que deveria ser cultuado, praticado a lógica do amor. Então, como veremos no nosso Evangelho, continuamos com Jesus
naquela caminhada na planície, após o próprio Jesus apresentar as bem-aventuranças, que são os preceitos morais e espirituais propostos e aceitos por Deus. Hoje somos convidados a exercer as atitudes de Jesus, que à primeira vista nos parecem impossíveis de serem atendidos. Porém, aqueles que através da conversão, que é esse modelar no corpo, nas atitudes de Cristo, que é ter um coração pronto, aberto para amar, perdoar, para estender a mão para aqueles que são ou se posiciona contra nós e contra os nossos pensamentos, os nossos inimigos. Isto é o amor ao próximo, até aquele que nos persegue. Jesus assim nos mostra que esta é a base, é a plataforma de seus discípulos. E isto quer nos dizer, se não fizermos esta conversão, esta mudança interna, não poderemos e não seremos considerados como seus discípulos. Esta mudança, esta conversão, não é fácil. Sabemos que não, mas com Jesus conseguiremos. E assim eu consigo amar como Deus ama. Como nós veremos na primeira leitura, nos mostra o exemplo de Davi e Saul, exemplo do homem do coração transformado. E a segunda leitura vai nos mostrar que Adão, símbolo da fragilidade da humanidade, retornou ao pó. E o segundo Adão, Jesus Cristo, vindo do céu, ressuscitou, retornou para Deus, fonte de vida, e conquistou para nós a vida que não tem fim, a vida eterna. Por isto que agora nós vamos ouvir e refletir a primeira leitura que nos conta do livro de Samuel. Naqueles dias, Saul pôs-se em marcha e desceu ao deserto de Zif. Vinha acompanhado de 3.000 homens escolhidos de Israel para procurar Davi no deserto. Davi e Abissai dirigiram-se de noite até o acampamento e encontraram Saul deitado e dormindo no meio das barricas, com a sua lança à cabeceira fincada no chão. Abner e seus soldados dormiam ao redor dele. Abissai disse a Davi: Deus te entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Vou cravá-lo em terra com uma lançada, e não será preciso repetir o golpe. Mas Davi respondeu: Não mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e vai ficar impune? Então Davi apanhou a lança e a bilha de água que estavam junto da cabeceira de Saul e foram-se embora. Ninguém os viu, ninguém se deu conta de nada, ninguém despertou, pois todos dormiam um sono profundo que o Senhor lhes tinha enviado. Davi atravessou para o outro lado, parou no alto do monte e ao longe, deixando um grande espaço entre eles, e Davi disse: Aqui está a lança do rei, venha cá um dos seus servos buscá-la. O Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e a sua fidelidade. Pois ele havia entregue hoje ao meu poder, mas eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então aqui nós podemos perceber que este homem, Davi, ele representa para nós este homem novo, este homem de coração puro, este homem de um coração benevolente e misericordioso. Porque Davi, nós sabemos de todas as suas façanhas, desde pequeno, quando ele
com aquela pedra, né, derrubou aquele gigante, o Golias, dos filisteus, defendendo o seu povo, e assim o seu reinado começou conquistando. Mas muitas vezes nas nossas vidas, na nossa caminhada, que nós percebemos é isso, é a inveja, é a maldade das pessoas, e ele, sendo perseguido pelo rei, por inveja, por calúnia, e ele teve nas mãos a condição de executar, eliminar este seu perseguidor. E ele assim não fez, porque mesmo ele com esse grande, sendo perseguido por esse grande exército dessas pessoas, ele teve essa bondade, aí que nós percebemos a grandiosidade do homem, que não são nas suas forças musculares, não são nos seus poderes, é através do seu coração, da sua intimidade, quando ele age conforme a vontade de Deus. E isto somente acontece quando nós somos impregnados, nós somos inebriados deste conhecimento da palavra de Deus. E este processo muitas vezes é doloroso. E para muitos daqueles que estavam junto, quando o seu amigo Absai falou, olha, ele está aí, dá uma lançada nele e ele equilibra. Primeira coisa que ele lembra, no íntimo, todo homem, toda mulher é ungido do Senhor, é a imagem de Deus. Quando eu elimino uma alma desta, será que Deus vai me deixar impune? Agora, muitas vezes, são infinitas formas que nós temos de eliminar as pessoas, pela fofoca, pela maldade, pela falsidade, e tudo isto, ele não hesitou de fazer tudo isto, fazendo aquilo, a vontade de Deus. Então nós podemos perceber que este homem, Davi, é o protótipo do homem renovado, do homem novo, do homem bondoso. E uma coisa que nós podemos muitas vezes, né, no Evangelho também nós veremos hoje, como que a humanidade ela é tão pobre e continua pobre até hoje. Porque se nós formos olhar na própria Bíblia, quando Caim matou Abel, quando Deus aproxima dele, ele fazendo aquelas oferendas, pergunta por ele, cadê seu irmão? A resposta dele, que muitas vezes nós hoje também fazemos esta resposta. Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? E aí que a gente vê, e Deus fala, o seu sangue geme, o seu sangue reclama, clama por justiça. E aí nesta época, como a gente vai perceber essa evolução tão bonita que acontece. Era permitido aquele que fez um mal, recebeu um mal, ele tinha por direito devolver até 7 vezes o mal para aquele seu malfeitor. Engraçado como que nós, né, graças a Deus, a gente vai aprimorando, nós vamos crescendo, nos conformando em Cristo. Aí depois veio a lei do talião, que muitas vezes nós achamos que é muito injusta, que é esta lei seca, malvada, olho por olho, dente por dente. Mas aí a gente já vê que já é um progresso muito grande, enorme. E deste progresso, a gente percebe que a interferência é a mão de Deus que está junto. Depois passa mais um tempo, este tempo nós podemos calcular mais uns 1.200 anos mais ou menos. O homem começa a atribuir a vingança daquele que é seu malfeitor para que Deus, rezando para que Deus fizesse a maldade. E muitas vezes nós vemos isso claramente nos salmos imprecatórios, aonde que aquele homem reza clamando a Deus para fazer justiça, para fazer maldade para aquela pessoa, para aquele malfeitor. E como hoje nós temos a plena convicção que Deus não atende uma oração de maldade para outras pessoas. Por isto que nós hoje, neste dia, nós contemplamos o quê? Essa dificuldade enorme que nós temos. Chega Jesus, já inverte mais uma vez, mais um grande passo
mas um grande avanço nesse sentido. O que Jesus nos pede? Para que nós amemos os nossos inimigos. Este que é o desafio maior. Mas antes de nós contemplarmos, nós poderemos ver que o Salmo também ele faz a mesma coisa nesse Salmo 102, onde que ele nos mostra o Senhor é bondoso e compassivo. Aí nós temos que ter aquela mente, né? Que Deus faz chover por bom, Deus faz chover por ruim. Aí que nós vemos a misericórdia, a bondade de Deus. Aí que nós entendemos, quando Jesus nos pede para que nós façamos, imitemos o Pai, é por este sentido. Então, no Evangelho de hoje, nós vamos ver que São Lucas nos conta. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais, eu os digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te tomar um manto, deixe-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e alguém te tirar o que é teu, não peças que o devolva. E o que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensas tereis? Até os pecadores amam aqueles que vos amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensas tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai-vos os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Dai a vós será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida que medirdes, os outros vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos, como nós percebemos e nós ouvimos neste Evangelho, o desafio é enorme. E muitas vezes nós pensamos que esta qualidade, que esse estágio, que esse estado, para nós, se formos pensarmos humanamente, é impossível. Mas, juntamente com Cristo, nós sabemos que tudo isto é possível. Então, se nós lembrarmos Jesus, quando ele desce da montanha, quando ele encontra aquela planície, aquela grande multidão, e ele faz esse alerta para todas aquelas pessoas. E esse alerta, o objetivo principal, maior, é de colocar o quê? A condição de cada um amar o seu próximo, a condição de amar até os seus inimigos. Aí que nós percebemos a grande diferença de sermos chamados de cristãos, este amor incondicional. E assim, muitas vezes, nós também rezamos a oração do Pai Nosso, quando nós pedimos, perdoai-nos nossos pecados, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Isto é muito sério. Se nós invertermos uma palavra, nós veremos a profundidade. Como a gente falasse assim, Senhor, me ame, como eu perdoo os meus irmãos. Aí a gente vai ver uma grande dificuldade.
Mas muitas vezes isto acontece e destrói comunidade, destrói famílias, destrói ambiente de trabalho, porque muitas vezes essa lógica que nós presenciamos, essa lógica que nós vivemos, no contexto que nós vivemos hoje, influência de filmes, de novelas, de teatro, tragédias, aquilo que mais nos alimenta, aquilo que mais fomenta, nós entramos pelas janelas dos olhos e as janelas dos ouvidos, nossos ouvidos, nós colocamos como uma verdade. E colocamos como essa lógica humana. Então parece que, não sabemos até quando, os homens ainda não acreditam que pagando o mal com o mal, que será resolvido toda a situação. E nós ouvimos hoje que a diferença é o oposto. É o homem pagar o bem com o mal. Aí que vem a grande dificuldade. Aí que nós começamos a entender qual o tamanho, qual que é a condição que Deus nos retira dessa nossa humanidade, para que nós possamos, assim como o Pai, amarmos incondicionalmente. E este amor incondicional, o que é este amor incondicional? Aquilo que Ele nos mostrou. Amar sem esperar reciprocidade, fazer o bem sem esperar ser reconhecido. Amar, simplesmente amar. Essa que é a grande dificuldade que nós temos. E por isso, para que nós possamos conseguir esse estágio, essa condição, é aquilo que nós ouvimos agora, nesta primeira leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, onde que ele nos diz assim: irmão, o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo foi um ser espírito vivificante. Veio primeiro o homem espiritual, mas o homem natural é depois que veio o homem espiritual. O primeiro homem foi tirado da terra, é terrestre. O segundo homem veio do céu. Como foi o homem terrestre, assim também serão as pessoas terrestres. E como é que o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor. Então aqui nós vemos São Paulo, onde que ele fecha esse contexto, para que nós possamos alcançar, refletir este homem celeste, somente pela conversão, somente pela transformação. Aonde que ele faz esse contraste do primeiro homem, que é o Adão, que é o vivente, é o da vida, ele, símbolo de toda a fraqueza da humanidade. E também, ao mesmo tempo, ele nos mostra o segundo Adão, que é este homem espiritual, o homem vivificante, que é Jesus Cristo. Aquele que, sendo nós batizados, ungido aquilo como nós ouvimos com Davi, nós somos o quê? A nossa humanidade, ela é divinizada, ela é elevada. E por ele nós ganhamos a vida eterna. Que Cristo derrame e continue derramando sobre nós o teu Espírito, a sua bondade, para que possamos cada vez mais, impregnado do seu amor, nos assemelharmos cada vez este homem celeste. Que o Espírito Santo de Deus nos fortifique, nos ilumine nesta caminhada, para que cada dia mais possamos refletir este amor incondicional do Pai nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.